Número 4. Uma pequena praça tem um formato triangular. As medidas dos lados desse triângulo são raiz de 37 metros, 4 metros e 3 metros. Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Bom, então a gente vai supor, que o triângulo vai ter uma determinada configuração, Eu coloquei aqui um triângulo 3, 4 e a raiz de 37, São os três lados do triângulo, é uma suposição de como que esse triângulo é formado. Pode ser assim, não tem problema, tá bom? E o ângulo que ele quer saber é exatamente esse ângulo aqui, oposto ao maior lado. Se você lembra, a raiz de 36 é 6, então a raiz de 37 vai ser maior do que 6, logicamente vai ser maior do que 3 e 4. Então a raiz de 37 é o maior lado. Eu quero descobrir quem é esse ângulo θ, E aí, olha só, a gente vai ter que utilizar um conceito muito importante no estudo dos triângulos, que é a lei dos cossenos, tá certo? Então a gente vai utilizar, vou colocar aqui, a lei dos cossenos, E aí eu não sei se você lembra, mas a lei dos cossenos, ela relaciona, os três lados, de um triângulo e o cosseno de um dos seus ângulos. Então é exatamente o que a gente vai precisar, Eu preciso de alguma informação sobre esse ângulo para tentar pensar e tentar descobrir quem é ele. Então vamos aplicar a lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, eu vou ter que a raiz de 37 ao quadrado, beleza? Raiz de 37 ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, beleza? Menos 2 vezes 3 vezes 4, tá certo? 3 vezes 4 vezes o cosseno do θ. Olha lá. Apareceu o cosseno do θ, então, consequentemente, eu vou ter alguma informação sobre esse ângulo. A gente vai resolver isso aqui normalmente. Raiz de 37 ao quadrado vai dar o próprio 37, que é igual a 3 ao quadrado, que vai dar 9, mais 4 ao quadrado, que é 16, menos 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, que vai dar 24, multiplicado pelo cosseno de θ. Continuando aqui a resolução, 9 mais 16 aqui, 9 mais 16, que vai dar 25. E aí, passando 25 para cá, vai ficar 37 menos 25, que vai dar 12. Então, eu vou ter que 12, olha só, 12 é igual a menos 24 multiplicado pelo cosseno de θ. Aí, o menos 24 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, assim, vou jogar para cá, eu vou ter que o cosseno do meu θ é 12, beleza? 12 dividido por menos 24. Muito cuidado aqui, tá? Menos 24 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Não existe troca de sinal. Tem alguns alunos que confundem isso. Então, 12 dividido por menos 24, eu vou poder simplificar por 2, Então, se eu divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo, 12 dividido por 12, que vai dar 1, e 24 dividido por 12, que vai dar 2. Então, o meu cosseno vai ser menos 1 sobre 2, menos 1 meio. Aí você já, peraí, cosseno dando menos 1 meio, se fosse 1 meio, se esse resultado aqui fosse positivo, a gente já teria como responder de cara. Não? Se eu digo para você que um ângulo dentro de um triângulo, um ângulo dentro de um triângulo, o cosseno dele é 1 meio, você vai usar os seus conhecimentos sobre ângulos notáveis, tabelinha trigonométrica, você vai, bom, professor, eu sei que um ângulo notável, ou seja, agudo, cujo cosseno dele é 1 meio, esse ângulo é o 60 graus. Beleza? Mas no nosso caso aqui, o nosso cosseno é menos 1 meio. Não é 1 meio, é negativo. Então, a gente vai usar essa informação, mas de uma forma diferente. Você vai ter que lembrar o seguinte, que os ângulos suplementares, cuja soma dá 180, os cossenos são opostos. O cosseno de um é igual ao oposto do cosseno do outro ângulo. E, logicamente, que a gente está falando aqui de ângulos suplementares, por quê? Porque dentro de um triângulo, no máximo, o seu ângulo, ele vai ter que ser menor que 180. Então, a gente pode trabalhar com ângulos suplementares. Então, você vai ter que lembrar disso aqui, o cosseno de um ângulo qualquer
ele é igual ao oposto do cosseno do seu suplemento, ou seja, 180 menos θ. Então, ângulos que são suplementares, o cosseno de um é o oposto do cosseno do outro, beleza? Então, a gente está falando aqui, ó, que o cosseno de θ é menos meio, só que a gente sabe que se o cosseno dele fosse positivo, esse ângulo seria de 60 graus. Então, se eu colocar aqui, olha só, cosseno de 60, ele é exatamente igual a menos o cosseno de quem? De 180 menos 60, que é exatamente quem? 120, beleza? E quanto que vale o cosseno de 60? Vale 1/2. Então, se eu fizer a substituição aqui, eu trocar isso aqui por 1/2, eu vou ter que o cosseno, né, menos o cosseno de 120 é 1/2. Ou seja, se eu pegar esse menos e jogar ele para o outro lado, a gente vai obter que o cosseno de 120 é igual a menos 1/2. Beleza? Então, qual é o ângulo, né? Qual é o ângulo que possui o cosseno menos 1/2? É o suplemento de 60, que no caso é 120 graus. Então, a pergunta da questão é exatamente essa, né? Qual é a medida do ângulo oposto ao maior lado? Então, nesse caso, sem sombra de dúvidas, esse ângulo é 120 graus.